Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai ler como cada um versículo, como costume, e aí eu vou explicando, certo? Vamos lá. Senhor Deus Pai, revela, Senhor Deus, a Tua palavra para que não venhamos pecar contra Ti. Nos instrui, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Cadê Davi? Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. 2 Coríntios 7, 3. 3. 2 Coríntios 7, 3. 7 e 3, Diego. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer quanto para viver. Vai. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Sim, Senhor. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve recurso algum. Antes de tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. 6, cara. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constatando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Mas, agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, em nossa parte, não sofressem nenhum dano. É qual? O 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. 11. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso faz com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. O 12. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi reclamado por vós todos. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês. Vocês não me decepcionaram, da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos. O orgulho que temos diante de vocês, diante de Tito, também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembram que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. E o seu interminável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Alegra-me por poder ter plena confiança em vocês. Então vamos dividir aqui, certo? Às vezes eu fico um pouco preocupado que a minha Bíblia, ela às vezes parece ser um pouco mais resumida. Tanto que ela é de todos os capítulos, mas ela é bem pequenininha. Eu fico às vezes com medo assim que alguma coisa acabe saindo num texto Essa meio... daí é a Filamente, é? Bíblia Sagrada NVI. Tá,
Não, é porque a NVI ela é... A tradução é mais simples. Tem um negócio de Thomas Nelson. Ela é mais, assim, A tradução dela a é mais tradução é mais simples, né? Mais de fácil compreensão. Aí, Aí por de certa isso forma, que resume. Ela também é menorzinha porque a letra é bem Miolida. formal. Vamos lá, ó. Esse primeiro versículo aqui é basicamente um encerramento do assunto passado, do que a gente estava falando da aula passada, certo? Então a gente vai basicamente começar a dialogar esse segundo capítulo a partir do segundo versículo, certo? Que diz assim, ó. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nossos corações, para juntos, então, morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Então vamos lá, certo? Vocês lembram que assim que a gente foi começar o estudo, Júnior falou que na realidade existem, segundo os teólogos, 4 cartas de Coríntios, né? Pronto. Essa carta aqui foi escrita depois de ele ter mandado a carta que é chamada por muitos a carta severa, em algumas traduções, ele mesmo fala, Me lembro. ou a carta de lágrimas. Porque foi uma carta que realmente Paulo não dosou nas palavras. Ele não dosou no que ele disse para os coríntios nessa carta. Infelizmente a gente não tem, mas eu acho que é mais por... Tipo, eu acho que se a gente mais misericórdia de Deus, eu acho. Tipo, talvez. eu acho que se a gente tivesse, seria... Também. Se a gente tivesse essa carta em vista, Então, eu acho que... como desde... Mas- pode falar. Seria algo ruim a gente não ter acesso a essa carta, digamos assim? Eu não poderia ter mais ensinamentos assim sobre Deus? Eu acho que, assim, são muitas suposições, mas o conteúdo em si abordado lá foi mais crítico e repreensivo Do que ensinamento. do que o ensinamento em si. Até porque Paulo já havia falado, já tinha corrigido na primeira carta. Entendeu? Então, tipo, então existem 4 coríntios no caso. Sim. Então por que eles não colocam na Bíblia normal? Porque nunca foi encontrada. A gente consegue deduzir isso pela escrita de Paulo. Você está entendendo? Se tiver outros versículos não encontrados. Aí já. Aí filho, já... aí outra história. Não Ó, encontrou, tem várias... Deus não quis, né? Não. Assim, tem várias variações escritas, sim. Olha, Mas quando você segundo... entender Mas tem que também tudo a isso questão aqui do já está cano, escrito, né? tudo que nós estamos passando aqui já está escrito no livro da vida, Ó, é só aceitar. galera. Tem várias escrituras, certo? Mas teve um conselho e visto todas as escrituras e separado, porque algumas tipo, repetia, né? Então, para ter como é que eu posso dizer? Uma orientação melhor e menor, mantendo o cânon da história, pode-se dizer, Eu quero. Mas é o Aí- canon da Bíblia. é justamente o tamanho da Bíblia que a gente tem hoje. Certo? Vai no livreto. Não, então seria assim, com todos os que É, a gente Já achava? não sabe. Tipo, Não qualquer sei, um que né? a gente pegasse e colocasse já ficaria... Porque poderia... É uma longa história explicar como É complicado. fizeram o canon da Bíblia. Bíblia é um... A Bíblia... Mas... Deixa eu terminar. Você é Eric? Hoje é. Eric é o outro, né? Rogério. Rogério da Costa, né? Isso. Mas pode continuar. É porque tem uns que eu não conheço. Pronto. Então, vamos lá. Ele já começa aqui, já novamente se justificando, certo? Porque vocês lembram que tinha as patotinhas, né? A gente viu na primeira carta que tinha essas patotinhas, tinha essas divisões. E ele já começa se justificando para aquelas pessoas
que ainda assim, por mais das cartas que ele mandou, ainda era contra o que ele tinha, certo? Por quê? Não sei se vocês já pesquisaram como era a lei das cartas nessa época. Vocês já pesquisaram? Vocês tinham carta? Não? Vocês tinham carta? Alguém? Eu tenho o dízimo. Tá? Pronto, pode. E eu quero contar só quantos livros? 3, 4, né? 5 mais lá. Essa daqui é daqui. É. Diego, olha, Diego aqui. Então, para a gente entender mais ou menos como surgiu essas patatinas de certa forma. Diferentemente de hoje, onde a gente se reúne no templo, naquela época o pessoal se reunia na casa, em pequenos grupos. Assim como o pastoreio, né, que a gente está conhecendo hoje. Então, a carta era passada de grupo em grupo. Entendeu? Então, considerando isso, a rasura e a interpretação mudaria de acordo com quem contasse. Entendeu? Assim como nós também, igreja em igreja, né? Justamente. Então, Paulo ele já começa aqui se justificando de certa forma, né? E contando a alegria dele, pelo amor que ele sentia pelos coríntios. Então ele já começa, ó. Pedimos a vocês que nos acolham em seu coração. Eu não tratei ninguém mal, eu não agi com injustiça, eu não prejudiquei ninguém. Tudo que eu falei foi verdade. Estou parafraseando aqui. Tudo que eu falei foi verdade. E outra, porque eu já disse a vocês que vocês moram no meu coração. E tudo que eu for fazer, tanto for para viver ou para morrer, a gente tá junto nisso. Entendeu? Até aí, show? Uma pergunta sobre isso, galera? Acho que não. Não, né? Então vamos lá. Aqui vai chegar a chegada de Tito. O 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Ó, aqui, certo? Paulo está destacando o quê? Que ele estava aflito pela carta que ele tinha mandado. As lutas fora estavam abalando ele fisicamente e ele estava angustiado pensando no cuidado do povo. Tipo assim, como é que eu posso conjecturar melhor? Como se Paulo tivesse tão preocupado, mas tão preocupado, como se fosse um pai, como se fosse filhos, Justo. que ele começou a ficar angustiado. Ele estava preocupado porque até então ele não tinha recebido nada dos coríntios, né? Ele mandou aquela carta dura. Aí, rapaz, ele pensou assim, na hora que ele mandou, ele pensou, rapaz, eu acho que eu era pra ter mandado isso. Tá ligado quando você tá lá no WhatsApp? Você escreve, aí depois você... Não, vou apagar que não vai dar certo não. Bom, só que nesse caso, ele já tinha mandado. Ele já tinha mandado. Não tinha a função de editar mensagem. Isso. Não tinha a função de editar mensagem. Então ele olhou assim e pensou, rapaz, eu acho que eu fui muito duro com eles. É tanto que, por isso que ele fala que ele tinha se arrependido de ter escrito a carta. Porque ele achava que tinha sido muito duro. E o 6. Porém, Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Por quê? Tito foi trazer as notícias lá de Coríntios para Paulo. E quando o Tito chegou para Paulo, o que é que ele recebeu? E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ou seja, Paulo falou, ei Tito, rapaz, você tem que ir lá em Coríntios, porque eu estou preocupado demais com eles. Eu estou passando por uma rela muito grande aqui, mas minha cabeça está direto lá. E eu preciso saber o que está acontecendo. Porque eu mandei uma carta aqui, foi meio pesada, pesei muito na mão, e eu preciso saber como é que eles estão. Tá querendo saber se pesou o clima. Então... Olha, se eu estiver falando ligeiro demais, você diga. Mas tá dando para entender, né?
Essa parafraseação, não sei se nem se essa palavra existe, é boa demais. E não somente com as chegadas dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e dos zelos que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Então, ele recebeu aquele conforto, tá ligado? Ele percebeu que, na realidade, aquela carta que ele mandou, que ele tinha achado, que tinha sido muito severa, foi uma carta realmente inspirada por Deus. Ah, então a gente não tem exatamente essa carta na Bíblia. Cara, eu acho que tipo, seria uma coincidência muito grande justamente tantos versículos que a gente não achou, a gente não achar essa carta. Então, acho que foi mais uma escolha de Deus da gente não achar isso. Justo. Aí Paulo disse que quando o Tito chegou para Paulo e, rapaz, Paulo, os caras lá, ó, entenderam tudo. Os caras lá, ó, agora eles estão sentindo essa saudade de você, tão alegre, e conseguiram corrigir aquele irmão que estava dando trabalho. Aquele irmão que estava saindo com a madrasta, entendeu? Eles conseguiram corrigir os defeitos que você citou e tudo, e agora eles estão com saudade de você. Aí pronto, aí Paulo se aliviou, né? Já baixou o clima mais leve. Assim. Já baixou a paz dele. Né? Então, aí ele vai dizer aqui, ó. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, em algumas traduções vai ter carta severa, certo? Não me arrependo, embora eu já tenha me arrependido. Tá vendo? Ele, assim que escreveu, ele se arrependeu. Agora, assim que ele recebeu o alívio dele aqui, quando Tito chegou, que ele percebeu como o povo tá, ele disse, não, então eu não me arrependo mais. Não me arrependo mais, entendeu? Aqueles puxão de orelha, tipo aquelas pisas que vai ter. Tipo um pai que dá uma pisa no filho, o filho muda. Desse jeito. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por um breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Agora aqui um negócio muito interessante, certo? Que eu quero que vocês já prestem bastante atenção nisso. Vai ter situações em que Deus vai te deixar triste. Não é que a boa e perfeita, agradável vontade dele seja a vontade que você vai ficar sempre feliz. Vai ter momentos da nossa vida, da nossa caminhada cristã, em que Deus vai proporcionar essa tristeza. Tem um monte de pregador que eu vejo no Instagram assim, que fala que a dor é ferramenta de trabalho de Deus. E tipo, ser feliz é uma escolha nossa, porque a nossa função é obedecer o que está aqui. Ser feliz ou não é conosco. Mas para Deus que permite. Tanto que a vida em si é difícil. Se a gente ficar pensando, eu vou só ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou só ser feliz quando aquilo acontecer, a gente nunca vai ser feliz. Justamente. É como dizem, né? Se a pessoa diz, não, vou ser feliz se acontecer tal coisa, a pessoa não vai ser completamente feliz. Eu tô querendo montar o meu PC, mas eu já tô feliz com o PC que eu tenho, com o computador que eu tenho. Obviamente. Olha aí, na sua idade eu nem Senão eu vou ficar vi. passando toda hora Olha aí. É mesmo. Se eu pegar o melhor, eu se vi não uma- pego que eu pego o melhor PC do mundo, eu ainda vou ficar estressado. Na internet eu tenho. Eu vim montar o meu depois que eu casei. Vou comprar o meu esse ano, trabalhando. Faz o L. Aí tem que limpar essa página. Não sei nem o que é isso. Então, ó, por que Deus permite essa tristeza? Esse momento de tristeza, certo? Porque foi um momento de tristeza. Paulo fala aqui que por um breve momento eles ficaram tristes. Então, por que é necessário que tenha esses momentos de tristeza? Se a gente for analisar, quando Pedro se toca que ele negou, ele fica triste também.
E ele passa por esse momento de tristeza junto com todos os outros discípulos. E esse momento foi um preparatório para ele se reencontrar com Jesus e ter realmente uma virada de chave, como diz nosso ditado de hoje em dia, né? Por quê? O 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ou seja, a tristeza que Deus nos dá, ela produz salvação, ela não pesa. Não é uma tristeza que... Ela não causa remorso, ela causa arrependimento direto. Isso. Tanto que na minha está escrito assim, ó. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Isso. Ela é uma tristeza que... Nos leva a depender de Deus. Isso. Bendita é a dor que te vai lembrar de Deus. Isso aí. É uma tristeza que nos faz olhar para Cristo. Ou seja, dá pra dizer que é uma tristeza boa. É. Exatamente. Mas a tristeza do mundo produz morte. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora acho que eu até peguei um pouco. Vai. Justamente o que Judas ele teve foi a tristeza do mundo. Justamente por isso que ele se matou. Agora o que Pedro ele teve foi a tristeza de Jesus Cristo. Isso aí mesmo. Isso é cinema. Absoluto, né? Transcendeu. Ó, eu quero que vocês pensem agora. Vamos tentar destacar aqui, certo? Um tipo de tristeza do mundo. Vá, senhor. Quando, por exemplo, você... aposta. Aposta? Quando você perde. É uma tristeza muito triste, inclusive, do mundo. E aí, mais algum exemplo? Ressaca. Ressaca? Cara, porque se for assim, né, podemos citar os mandamentos de Deus. Tipo, adultério é uma tristeza do mundo. Tipo, inveja é do mundo, Matar. ciúme, essas coisas. Matar, roubar. Tudo isso que Deus proíbe é do mundo. Só que tem gente que, né, comete um crime e não tem tristeza porque não tem sentimento. Exatamente, que tipo, é por isso que... É porque já está morta. Coração já endurecido. assisti. Volta Dá pra se dizer que espiritualmente. era até por isso que antigamente a maioria das pessoas elas acabavam sendo crucificadas, apedrejadas. Isso já não acontece mais no Novo Testamento, por quê? Senão todo mundo estava morto. Até o pensamento de matar, praticamente a gente pode pensar toda hora. Se eu pensar em matar alguém, eu já vou ter matado aquela pessoa no meu coração. Então, tipo, não adianta, né? Então, tipo, mesmo se a gente for seguir as do Velho Testamento, de qualquer forma, todo mundo vai estar morto. Isso que é graça. É por isso que é sempre bom a gente sempre ler primeiro o Novo Testamento e depois o Velho Testamento. Tipo, é porque o velho, o novo é como se fosse a nova aliança do velho. Mas eu entendo isso lá. É, exatamente. Ele é como se fosse trazer... É posso porque- dizer? Uma atualização. Mais justiça. Update, rework. Deus atualizando o mundo. É mais difícil de compreender, ou é mais fácil de compreender também o novo, É, exatamente. O novo é mais direto. É, O tudo antigo isso tem é uma muita coisa coisa de que era só pro povo de Israel. Tem que ter muito discernimento, né? É. Desse tempo. Vamos lá. O 11. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. Tá. Na minha tá escrito neste negócio. Deixa o negócio. Então vejam aqui, o que produziu essa tristeza de um povo em que não estava ligando para basicamente nada. O povo que estava olhando para o cara, que estava
Cometendo blasfêmia. se amaciando com sua madrasta, né? Blasfemando ali. Olha o que trouxe essa carta dura, essa tristeza, esse pesada mão. Trouxe o quê? Esse povo agora, eles defendem a justiça de Cristo. Eles defendem o novo evangelho. Eles ficam indignados agora quando vê um ato como esse. Você está vendo como já mudou a mente deles? Eles agora têm temor na palavra, têm temor no que Cristo está dizendo. E agora eles sentem saudade. Saudade da palavra e tem um zelo pela palavra. Tipo, é algo que a gente percebe muito que quando a gente acaba cometendo algum pecado e tal, e a gente acaba, por exemplo, vendo algum versículo, vendo algum vídeo, alguma pessoa acaba falando com a gente, e a gente fica triste, só que aí a gente começa meio que se preocupar e ficar com saudade de Deus falar com a gente. Pra gente talvez ter uma certeza de que a gente está fazendo algo certo. Um detalhe muito interessante aqui que eu me lembrei agora, cara. Ó, aqui, mesmo que, certo? Paulo poderia ser outro tipo de gente. Um exemplo, porque ele já avisou, segundo os estudiosos, certo? Essa daqui seria a quarta carta de Paulo. Então ele já, de certa forma, avisou 3 vezes, né? Se ele fosse outro tipo de crente, se ele fosse outro tipo de pessoa, ele poderia muito bem chegar para esses caras e dizer: eu avisei que era desse jeito. Eu avisei que você tinha que apontar e julgar. Mas olha o cuidado, que mesmo ele estando longe, ele ainda assim estava se preocupando, se remoendo, se preocupadíssimo para que saber se a igreja realmente estava avançando. E fica aquela dúvida, quando algum irmão cai, qual é a primeira coisa que você faz? Primeiro ato, dar a mão ou abrir a boca? Vou mostrar ele aí, ó. Pergunta aqui. Uau. Irmão, quando ele falar aqui de vingança, ele está se referindo ao quê? Qual vai ser? É esse pensamento, o 11. O 11? Sim. Vingança? Sim. É como está escrito assim, ó. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes, está puro neste negócio. Pronto, o meu diz assim, ó. Que desejo de punir o culpado. Entendeu? É de trazer a justiça. Eu desejo de ver a justiça feita. Se tem indignado e... Sim. Pronto. Eu vou citar um exemplo. Quando sai uma notícia, sai uma notícia que alguém aqui ia poder matar um cachorro. Não dá uma raiva de justiça. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Que uma pessoa que transgrediu a lei, transgrediu aqui, o que Jesus estava falando, né? Eles tiveram uma raiva de justiça. Não quer dizer que eles... Vingança, que quer matar o cara, entendeu? Eles querem o zelo pela palavra de Jesus. Entendeu? O 12. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal. Ou seja, ó, eu escrevi a vocês, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu estou dizendo a vocês, coisas. Eu escrevi, não foi por causa dessas pessoas específicas, não foi por causa daquele homem específico, ou não foi por causa da igreja específica. Tá todo mundo errado. Não foi querendo dar Não indireta. foi uma afronta que vocês fizeram contra mim. Não foi porque vocês estavam dizendo que eu não era apóstolo. Não foi por isso que eu mandei aquela carta. Não. Mas para que se fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Certo? Ó, vou ler de novo.
Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que se fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Ou seja, foi para que eles entendessem o zelo pela palavra, entendessem o cuidado e o testemunho que os próprios discípulos traziam. Tá dando para entender? Eu estou falando demais. Aí Paulo diz, ó, foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegra pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao Espírito dele. Ou seja, agora uma igreja que antes estava totalmente dividida, que estava totalmente, de certa forma, inerte no que Paulo já estava dizendo, né? Então, tenha-se Deus pesa a mão e entristece eles, né? De certa forma. E quando houve esse arrependimento, já é uma igreja que agora recebe Tito com alegria, recebe ele com cuidado, com amor e com esperança. Contando que era uma igreja que estava dividida, que não queria, que tinha membros que não queriam nem Paulo, tinha membros que não queriam Pedro, uma igreja que estava totalmente cheia de grupinhos. Agora é uma igreja que está recebendo com amor. Agora é membro do corpo. Olha que interessante isso. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquem envergonhados. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. Ou seja, tudo que eu elogiei vocês, agora é que eu elogio mais. Agora que eu fico mais alegre em saber como vocês estão. Vocês agora receberam de bom grado e entenderam realmente a verdade que eu estava mostrando. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais. Quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Olha aqui como Paulo está satisfeito com a igreja de Corinto. A mudança foi extraordinária. Lembrando que no início desse versículo, ele começa falando que estava extremamente angustiado, porque não tinha notícias de Corinto. Pronto. Ele escreveu a carta na cabeça dele, pronto. Matei os Coríntios. Fui severo demais. Aí vai começar uma rebelião. Eu acho que ele estava com medo do pessoal começar a se desviar. Uhum. Aí é pior. Aí quando ele recebe de Tito, que Tito chega, rapaz, Paulo, os caras lá mudaram, viu? Rapaz, olha, eles me receberam com tanto amor, Paulo. Paulo, eles me receberam, olha, eles foram obedientes, eles agiram com alegria. Eu estou muito feliz, Paulo. Aí Paulo, o que faz Paulo? Paulo, você é doido, imagina aí. Paulo deve estar saltando de alegria. Tipo assim, sério, louco, compensa. Sério, louco, compensa, justo. Certo? Então vamos lá. O que a gente pode pegar aqui, certo? Vamos trazer algumas conjecturas para nós agora. Muitas vezes uma palavra mais dura é justamente o que mais pode fazer bem a nós. Olha aí, Caleb, fino, olha. Afinou. Cheguei hoje meio de afiar. É exatamente isso. Muitas das vezes a liderança é dura.
às vezes eles puxam no ei, tem que vir pro culto, ei, não sei o que mais. É porque a gente age como pai realmente. A gente sabe que se todo mundo tiver afiado aqui na Bíblia, se tiver orando, jejuando, você vai estar muito mais perto de Jesus Cristo, vai se parecer cada dia mais com Ele, vai estar obedecendo, vai estar feliz, vai estar tratando o povo com amor. Quem é que não gosta de ser tratado com amor? Não tem ninguém que não goste, né? Convenhamos. Eu pensei que você tinha falado com quem gosta de ser tratado com amor. Aí eu já ia me preparando para levantar, só que aí ninguém levantou. Só que esse amor não é só quando todos se tratam com amor, mas é quando um está sendo, de certa forma, grosso e você trata ele com amor. Como você age no momento da raiva. Ei, meu irmão, isso aí é difícil, mas é isso aí. Eu não é concepção de vocês. Isso é uma coisa que às vezes me faz pensar como é que as pessoas ainda acham que a Bíblia é um livro criado por homens. Se for assim, então por que ele é contra tudo que a gente quer? Olha, é muito simples de combater essa teoria. São... Quantos autores, meu Deus? Eu não lembro, acho que é mais de... E também que, tipo, Acho que existem, tipo assim, milhões de manuscritos da Bíblia. Manuscrito não seria um capítulo em si, mas uma pequena parte. Por exemplo, uma partezinha dessa escrita em um pergaminho inteiro. Assim. Eu não sei o número exato, na realidade, né? Mas é por volta de uns... 40 autores. Eu ia dizer uns 40 autores. Só que, se fossem 40 autores, tudo no mesmo tempo, a gente poderia dizer que foi homem. Mas não, velho. A diferença de ano de um por outro foi em torno de 1500 anos. Exatamente. E como é que em 1500 anos confirma a mesma coisa? Exatamente. E olha que, tipo, várias partes da Bíblia são feitas em várias e várias línguas diferentes. Então, não faz sentido que cada versículo, eles se conectam perfeitamente. Justamente. Sabe quando o pessoal, Moisés escreveu Gênesis? Falava que depois, né, um cara e um pastor encontrou outros pergaminhos de vasos de barro, né? Aí quando ele foi ler, era praticamente a mesma coisa Que Moisés. que Moisés escreveu. Aí eu fiquei, caramba, o bicho foi. Sim, eu ia perguntar um negócio, ó. O giro Rapaz, Deixa eu ver aqui se eu me lembro.